Bom dia, irmãos. Graças e paz. Vamos dar início à nossa escola bíblica, uma oração. Senhor Deus bendito, nós te agradecemos, ó Pai, pelas coisas que o Senhor criou, pelo teu poder, pela tua sabedoria, ó Deus, pela sua justiça, santidade e tantos outros atributos, ó Pai, que pertencem somente. Nós agradecemos também pela sua palavra bendita, que nos orienta, nos ajuda, Pai, a compreendermos a nossa salvação, aquilo que o Senhor fez por nós, por intermédio do Teu Filho. Muito obrigado. Agradecer pela semana, pelo trabalho, pelo sustento, a saúde, tudo, Pai, que o Senhor tem cuidado de nós, a família, a própria igreja, o corpo de Cristo. Muito obrigado por tantas bênçãos. Nos ajude nesse momento de aula a compreendermos a doutrina que estudaremos hoje, que se refere à graça do Senhor sobre nós, que eu possa expor, Deus, aquilo que estudei com a ajuda do Teu Santo Espírito, e meus irmãos também, Pai, com esse mesmo auxílio, possam compreender o que nós vamos estudar. Em nome de Cristo, que nós oramos. Amém. Muito bom, irmãos. Hoje nós vamos dar continuidade aos estudos relacionados à Reforma Protestante. No domingo passado nós falamos sobre o tema Escrituras. Qual? Sola Escritura, ou somente as Escrituras. E antes de iniciar o tema de hoje, ou a doutrina de hoje, o Sola Gratia, a gente ficou com um compromisso de fazer um follow-up, ou uma conferência daquele material que foi deixado para estudo complementar. Então, aqueles que tiverem aí, a gente vai só fazer uma passada nas perguntas, para entender se os irmãos conseguiram fazer, se teve alguma dúvida, a gente poder checar esse ponto. Então, a pergunta de número 1 ali nas questões, a estrutura desse material de apoio ela está seguindo da seguinte maneira. Nós temos as confissões de fé, então há o trecho da confissão de New Hampshire, depois há a dissertação ali sobre a confissão de Londres, Batista de Londres de 1689, e depois, na sequência, tem algumas questões que nós devemos responder à luz do que a confissão expôs, baseado nas Escrituras. Então, a primeira pergunta que nós temos ali é a seguinte: em toda a criação, nós vemos a mão de Deus. Ninguém poderá se apresentar diante de Deus tentando se desculpar por não tê-lo conhecido nessa vida. É isso que Paulo fala lá em Romanos 1:20. Contudo, por mais magnífica que seja a natureza, ela apenas nos diz que existe um Deus Criador. Nada mais pode nos dizer a respeito dele. E é aí que a Escritura Sagrada se faz necessária. De acordo com 1 Coríntios 1:21, qual o instrumento que Deus usa para revelar-se ao pecador? Quem pode me ajudar a responder aí? Quem fez a tarefa e me ajuda? Pregação do Evangelho. Alguém discorda? Alguém tem uma resposta diferente? Quem pode ler aí 1 Coríntios 1:21, para a gente confirmar isso nas Sagradas Escrituras? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Amém, graças a Deus, exatamente. Então Deus fala com os homens e revela a sua salvação por meio da pregação da palavra, da sua palavra. Desse é o meio que ele se revela aos pecadores. Então nós temos a revelação nas coisas criadas, que revelam que há um Deus Criador, mas essa revelação não é suficiente para que o homem compreenda a sua salvação. Então Deus fechou a sua palavra para que nós compreendêssemos isso. A pergunta de número 2 diz o seguinte: conforme Deuteronômio 4, do 12 ao 14, qual medida Deus adotou para a preservação da sua palavra? E aí? Qual foi a medida que Deus adotou para que a sua palavra fosse preservada? Não vale a Nancy, ela já falou. E aí? Quem conseguiu responder? Teve dificuldade? Os 10 mandamentos? Isso, ele fez o quê? Ele gravou a sua lei em 2 tábuas, exatamente. Ou seja, ele fez com que a sua palavra fosse escrita, em tábuas para que ela fosse preservada. Então hoje nós temos a Bíblia também pela graça de Deus. Ele inspirou homens
para que escrevessem a sua palavra e hoje nós pudéssemos ter acesso a ela. Quem pode ler lá Deuteronômio 4, 12 ao 14, para nós validarmos esse meio que Deus preservou a sua palavra. Então o Senhor falou a vocês por meio do fogo, e vocês ouviram o som das palavras dele. Vocês ouviram a voz, mas não viram aparência nenhuma, só escutaram a voz. Então ele anunciou a sua aliança, que ordenou a vocês os 10 mandamentos, e os escreveu em tábuas de pedra. Ao mesmo tempo, o Senhor ordenou que ensinasse a vocês estatutos e juízos, para que os cumprissem na terra que passarão a possuir. Muito bom, obrigado, Jorge. Exatamente, Deus escreveu, Deus gravou as suas palavras nas pedras ali para que o povo estudasse, aprendesse, compartilhasse, multiplicasse o ensino daquilo em toda a nação. A pergunta 3 nós já respondemos juntos na última aula, então eu vou pular ela, mas ela é importante. Quem não pôde, não estava na última aula, essa pergunta ela trata do que a palavra de Deus é útil, de acordo com 2 Timóteo 3,16. Então depois vá lá e consulte se você não esteve aqui ou não pôde fazer a tarefa. Aqueles que não tiveram na última aula, eu tenho algumas cópias do material. Fiquem à vontade aqui para, depois eu levanto a mão, o Jorge me ajuda aqui para deixar com vocês, tá bom? A quarta pergunta diz o seguinte: a palavra de Deus contém erros doutrinários? E aí? A palavra de Deus contém erros doutrinários? Não. Agora a pergunta próxima. Por quê? Que é a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus, exatamente. Mas me fala em um versículo bíblico que garante isso para nós. Deem um exemplo. O versículo anterior, 2 Timóteo 3,16, fala que toda a escritura é inspirada. O texto que foi o tema da pregação à noite, que o pastor Dorival fez semana passada, de 2 Pedro 1,21, fala que toda a profecia não foi produzida por vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, conduzidos pelo Espírito Santo. Então isso nos garante que a palavra de Deus não contém erros doutrinários, porque ela foi inspirada pelo próprio Deus. Ou seja, de Gênesis a Apocalipse não há erro, ela é infalível, a palavra de Deus. A quinta pergunta diz o seguinte: precisamos de algo além da palavra de Deus para guiar o nosso coração nessa vida? Sim ou não? Não, por quê? Ela é suficiente, exatamente. Tudo que nós precisamos para viver, nós encontramos na palavra de Deus. Algumas citações bíblicas que reforçam isso são os Salmos. Quando nós olhamos para o Salmo 19, o Salmo 119, são trechos da palavra de Deus em que o salmista revela o seu amor e a gratidão e a importância da palavra de Deus na sua vida. Eu vou guardar a sua palavra no meu coração para que eu não peque contra ti. E diversas outras citações que nós vimos em todo o Saltério sobre a importância e a relevância da palavra de Deus. E para nós encerrarmos aí, a última pergunta de estudo foi: de acordo com Jesus, em Lucas 21:33, qual o prazo de validade das suas palavras? Qual é? São eternas, elas não têm vencimento, elas não estragam, elas não caducam, elas não precisam ser mudadas nunca. As palavras de Jesus têm duração eterna, elas são para sempre. Amém, irmãos? Obrigado por vocês terem participado, fico feliz que muitos fizeram, se dedicaram. Aqueles que não tiveram essa oportunidade, dediquem um tempo, é bem rapidinho, leia os artigos da Confissão de Fé e procure responder essas perguntas. E agora a lição de casa para essa semana. Então eu vou deixar com os irmãos, é a mesma estrutura. Nós temos ali uma citação da Confissão de Fé de New Hampshire sobre o tema da doutrina sola gratia, a Confissão de Fé Batista e na sequência algumas perguntas para estudo em casa, e nós vamos fazer da mesma forma. Então semana que vem traga esse material respondido para que a gente faça essa validação aí das respostas. Tá bom? Então, irmãos, entrando aí no nosso tema de hoje, sobre sola gratia, a doutrina sola gratia, ou somente pela graça, ou somente a graça, ela é uma doutrina que revela a graça de Deus em oposição à doutrina de méritos e indulgências.
A doutrina da salvação pela graça, ela foi fundamental no tempo da Reforma. Mas essa doutrina sempre incomodou o ser humano. Nunca foi fácil para o homem tratar do tema somente a graça. Por quê? Porque nós gostamos de tomar os assuntos ou de resolver as coisas pela nossa própria força, pela nossa própria inteligência, com as nossas próprias mãos. E é por isso que essa doutrina nos incomoda tanto, porque a graça ela fala exatamente o oposto, que nós não fazemos nada e que Deus faz tudo. Isso nos incomoda, isso nos deixa desconfortáveis. Na Idade Média, o abandono dessa doutrina alcançou o seu ponto mais alto. E nós vamos falar sobre as práticas, olhando um pouco para a história, que foram feitas naquele período da Reforma e que indignaram os reformadores, e a partir dali, então, eles se voltaram para as Escrituras e interpretaram que as práticas que estavam sendo feitas não condiziam com a palavra de Deus. A primeira prática muito praticada e desenvolvida pela Igreja Romana nos tempos da Reforma, pode passar para o próximo slide, Jorge, e o próximo, pular 2 aí, são as missas em favor dos mortos. Não sei se vocês já viram isso, já ouviram, né? É uma prática da Igreja Católica Apostólica Romana. Então o que aconteceu? Na medida que a Igreja foi se distanciando da simplicidade dos tempos apostólicos, em que os cristãos lá em Atos falam, eles partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, a ceia do Senhor foi adquirindo uma interpretação cada vez mais requintada pela Igreja. Então, na medida que a simplicidade do Evangelho ia sendo perdida, uma ampla variedade de cerimônias foi sendo acrescentada à vida comum da Igreja. Inicialmente, quando as pessoas iam participar da ceia do Senhor, elas deveriam se preparar apenas com um autoexame, como o próprio apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 11, 28. Mas com o passar do tempo, essa preparação para a participação da ceia começou a envolver alguns aspectos diferentes, como o lavar das mãos e o lavar das roupas. No começo, quando a igreja começou a praticar a ceia do Senhor também, cada participante pegava o seu bocado de pão com as próprias mãos. Mas isso foi mudando. E depois o pão passou a ser servido diretamente na boca do participante que aguardava o pão de joelhos no altar. Esse pão que a igreja começou a considerar como consagrado, ele não era servido apenas na igreja, mas os líderes eclesiásticos iam às casas das pessoas que estavam às portas da morte para levar o pão como uma espécie de alimento para a jornada. Isso passou a considerar essa prática de levar o pão da ceia para aqueles que estavam prestes a morrer passou a ser considerada como algo útil para evitar desastres, para curar pessoas, para obter benefícios, para se obter bênçãos. A partir daí, então, o passo seguinte que a igreja deu relacionado à ceia do Senhor foi não entender que a ceia tinha benefícios para os vivos, mas que a ceia também era benéfica para aqueles que haviam morrido. A essa altura, o costume pagão de fazer ofertas por parentes mortos e orar por suas almas no aniversário de sua morte já não era algo pagão, mas era algo que estava no seio da igreja. A igreja começou a interpretar que a prática da ceia e os seus benefícios eram aplicáveis àqueles que já haviam morrido. Quando a doutrina do purgatório foi estabelecida pelo Papa Gregório o Grande, a ceia ela passou a ser interpretada como uma oferta do próprio corpo e sangue de Cristo em favor daquele parente que havia morrido. Logo, essa crença estabelecida se tornou uma crença estabelecida em que a missa realizada em favor de pessoas mortas podia reduzir as penitências e punições temporais, não apenas dos vivos, mas também dos mortos, aliviando a sua pena no purgatório. Purgatório aqui, eu não sei se está claro para todos os irmãos, mas foi uma doutrina desenvolvida pela Igreja Católica que compreende que quando as pessoas morrem, elas vão para esse local. E lá, nesse local, que é um local intermediário, não é nem o céu, nem o inferno,
elas vão pagar pelos seus pecados e ali, depois de sofrer essas punições, elas vão então ser direcionadas para o céu. Foi uma doutrina criada pelos líderes eclesiásticos da Igreja Romana. Mas observem, irmãos, como todas essas coisas que eu fui falando sobre a ceia, elas envolvem um entrelaçamento tão grande de erros. Primeiro, há um desvirtuamento da ceia do Senhor. A ceia deixou de ser vista como um memorial ou como um meio de graça e passou a ser vista como uma cerimônia religiosa cada vez mais elaborada e cheia de misticismo e conceitos que não condizem com o que Cristo nos ensinou. A igreja também começou a servir a ceia a pessoas que estavam na porta da morte como uma espécie de alimento para a sua jornada, como se a ceia pudesse, de algum modo, atribuir força, vitalidade ou bênçãos à pessoa que estava prestes a morrer. O pão, que é um elemento simples, que nós usamos para celebrar a ceia em referência ao corpo de Cristo, ela passou a ser considerada uma espécie de amuleto religioso capaz de prevenir tragédias, de prevenir doenças. Havia um sincretismo religioso também que misturava a fé cristã com a fé de povos pagãos que interpretavam que poderia ser feita a oração pelos mortos, ou a interpretação de que o fervor ou a fé daqueles parentes vivos poderia amenizar a pena ou o juízo daquele parente que já havia morrido. Surge a doutrina do purgatório, que também não condiz com a palavra de Deus. Ou seja, nós vemos através dessa sucessão de erros, de fato se cumprir o que o salmista diz: um abismo chama outro abismo. Um erro doutrinário nunca vem sozinho, ele sempre produz outro, que produz outro, que produz outro, que produz outro. A igreja e os apóstolos haviam compartilhado um ensino sadio a respeito da ceia, e ao longo do tempo a igreja, com seus costumes e se distanciando do primeiro princípio, da primeira doutrina, que é somente a Escritura, começou a perverter a prática da ceia até chegar nesse contexto de missa em favor dos mortos, interpretando que a ceia pudesse atribuir algum tipo de bênção àqueles que já haviam morrido. Essa era uma prática nos tempos da Reforma e está relacionada diretamente ao tema somente a graça. A outra prática muito comum no tempo da Reforma, que foi algo severamente rebatido pelos reformadores, pode passar, Jorge, acho que não passou o slide. É a doutrina da compra da salvação. Pode passar? Pode. Isso. Que é também conhecida como indulgências. Então, pensamos, o Evangelho ia sendo pregado, anunciado, as pessoas iam se convertendo, elas eram discipuladas e batizadas. Isso provocava uma mudança de postura e de hábitos em grande parte dos convertidos. Muitos dos convertidos, no início, depois que a igreja foi se desenvolvendo, eles não vinham de religiões como o judaísmo. Pelo contrário, eles faziam parte de culturas que muitas vezes eram politeístas e tinham costumes muito terríveis, que não harmonizavam com a fé cristã. Logo, era esperado que quando essas pessoas se convertiam, elas iriam mudar a sua postura, elas iam deixar as velhas práticas, as suas velhas crenças, e iam se voltar para o ensino do Evangelho. Mas é claro que não podia se esperar que esses crentes parassem totalmente de cometer pecados depois de terem sido batizados. Os próprios apóstolos haviam ensinado isso. Em 1 João, nós vemos o seguinte: se dissermos que não temos pecado algum, nós enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. No entanto, os cristãos sempre alimentaram a esperança de que esses novos convertidos, eles deveriam se abster dos pecados graves e, ao mesmo tempo, eles deviam se empenhar em seguir continuamente os caminhos da santidade. Essa era a ótica da igreja, olhando para esses novos crentes, esses novos cristãos, de que eles deveriam abandonar as suas velhas práticas e não cometer mais esses pecados. Só que o perigo nessa interpretação da igreja foi que ela começou a distinguir pecados entre pecados maiores, que seriam os pecados mortais,
e pecados menores, que seriam os pecados veniais. E essa graduação de pecados ela foi começando a ser colocada em prática no meio da igreja. Na primeira categoria, que eram considerados os pecados mais graves, supostamente elas tinham consequências mais marcantes, eram considerados, por exemplo, o assassinato era um pecado grave, roubo, adultério, infanticídio, envenenamento, apostasia, idolatria, feitiçaria e assim por diante. Esses pecados eram considerados pela igreja como pecados graves. Na categoria dos pecados veniais ou dos pecados menores, estavam inseridos aqueles que eram considerados pecados de menor gravidade, como, por exemplo, dar falso testemunho, ter rancor, ira, rixas, fraudes, difamação e pequenas desonestidades nos negócios. Ou seja, a igreja criou uma subdivisão. Haviam pecados maiores e graves, haviam pecados menores. Irmãos, é claro que essa divisão ela é muito subjetiva e totalmente arbitrária. Além disso, essa divisão de pecados não tem o menor embasamento bíblico. Lá em Tiago 2,10, Tiago diz o seguinte: porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Ou seja, a palavra de Deus nos ensina que não há divisão entre pecadinho e pecadão. Tudo é pecado, é desobediência diante de Deus. Mas a igreja passou a ensinar isso, que haviam pecados graves e pecados veniais, ou pecados menores. E com o passar do tempo, o que isso foi acontecendo na cabeça dos cristãos? Eles começaram a tomar posições diferentes diante dos pecados menores. A crença geral era de que eles podiam expiar tais pecados, tomando algumas atitudes, enquanto o sacrifício de Cristo ficava reservado aos pecados mais graves. Ou seja, era a seguinte interpretação: pecados menores eu consigo resolver, eu consigo me limpar, eu consigo apagar, pecados graves ficam com Cristo. Foi essa a interpretação que a igreja começou a desenvolver na mente dos cristãos. Embora esses pecados menores fossem inevitáveis, o crente, em contraste com o incrédulo, ele tinha uma vantagem: ele era membro da igreja e ele poderia pessoalmente apagar esses pecados, recebendo pacientemente a punição estabelecida para eles, por meio da confissão pública ou particular, ou pela prática de boas obras, jejuns, esmolas e orações. Essa interpretação deu origem às doutrinas católicas romanas da penitência e da confissão auricular. Ou seja, eu cometi um pecado menor, basta que eu o confesse e eu cumpra uma penitência, que seja aqui, o jejum, dar esmolas, me dedicar à oração e pronto. Esses pecados estão perdoados, esses pecados estão limpos, esses pecados foram expiados pelas minhas obras. Imediatamente depois que esses pecados eram confessados ao sacerdote, o sacerdote da igreja pronunciava perdão, mas ele ainda tinha de impor a penitência proporcional à severidade daquele pecado, orações ou boas obras, para que os confessantes dessa forma ficassem livres internamente do poder do pecado. Como as pessoas que confessavam continuavam cometendo pecados ao longo da vida, certo? Eles compreendiam que o ser humano é um pecador. Então, ok, eu cometi um pecado menor, eu ia à igreja, confessava, o sacerdote me falava a penitência que eu deveria cumprir, resolvido. Só que eu ia criando um saldo, um débito, e consequentemente eles começaram a desenvolver o entendimento de que, ok, e os pecados que eu não conseguir pagar em vida, o que eu tenho que fazer? A igreja falou: não tem problema, nós podemos lidar com os pecados dos mortos também. Ah, como cuidar disso? Não tenha medo, não tenha preocupação. E foi a partir daí que se desenvolveu o costume, segundo o qual os bispos perdoavam parte da punição, ou eles transformavam essa punição em algo mais leve, por meio da doutrina e da pregação da igreja sobre as indulgências. Dessa época em diante, com a cooperação do papado, as indulgências se tornaram tão numerosas que finalmente elas foram se tornando cada vez mais elaboradas e uma parte importante da fonte de renda para a igreja.
a aquisição das indulgências ela foi ficando cada vez mais facilitada e, por fim, as condições sob as quais elas podiam ser obtidas foram destituídas de toda seriedade. No começo, quando a igreja começou a praticar esse ensino, era necessário, de fato, o arrependimento, a demonstração de piedade por parte daquele que desejaria receber o perdão, mas à medida que isso foi se tornando um negócio para a igreja, toda a seriedade caiu por terra. E o maior comerciante de indulgências, ele se chamava João Tetzel. Ele foi o maior vendedor de indulgências da história da igreja. Embora ele exigisse demonstrações de arrependimento para que a pessoa obtivesse uma indulgência, ele não via problema em conceder a indulgência a alguém que já havia morrido, para que assim o seu sofrimento fosse amenizado no purgatório. O seu conceito era o seguinte: ele cantava musiquinhas. Os irmãos lembram como era a musiquinha do João Tetzel? Como que era? Assim que a moeda no cofre cai, a alma do purgatório sai. Olha que lindo, né? Jogou a moedinha ali, todos os problemas resolvidos. Certo? Não, não é certo. Por certa quantia, ele emitia cartas. Aí eu peguei e consegui achar na internet um exemplo de uma carta de indulgência. Ela seguia aquele padrão ali. Ou seja, é uma carta de indulgência, né, pela expiação dos pecados. Então, conforme a igreja recebia por essa carta, o padre, né, ele concedia plena absolvição dos pecados. Essa concessão de indulgências em troca de dinheiro acabou se transformando em um comércio de coisas que nunca foram e nunca poderão ser vendidas. A igreja estava vendendo perdão, remissão de pecados e expiação de pecados. E essas são coisas que não têm preço, que não se vendem. Essas são duas doutrinas ensinadas pela igreja romana no período da Reforma: missa em favor dos mortos e compra da salvação, indulgências. Pode passar para o próximo slide, Jorge. E aí os reformadores então fizeram o quê? Se voltaram para a Bíblia. Vamos olhar para a Bíblia e ver o que ela fala? Foi isso que eles fizeram. Nós também vamos fazer agora. Para compreender, né, como os reformadores trataram esse tema, nós precisamos nos voltar somente para as Escrituras. As Escrituras são a base de toda a interpretação de qualquer doutrina cristã. Através da revelação de Deus, como encontrada na Bíblia, qual é a condição dos homens sem Cristo? A primeira condição que a Bíblia deixa muito clara sobre a nossa condição sem Cristo é que nós estamos mortos. Todos nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. A nossa condição de morte espiritual é algo que nós herdamos dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Deus nos criou como? Retos, bons. Quando Deus conclui a obra da criação, ele viu que tudo era o quê? Tudo era muito bom. Deus nos criou de uma forma maravilhosa, perfeitos. Num relacionamento correto, o homem tinha relacionamento com Deus diretamente. Ele via a Deus, ele conversava com Deus. Mas o que aconteceu? Adão e Eva intencionalmente desobedeceram o Senhor e comeram da árvore que não deveriam comer. Depois que eles foram enganados por Satanás e comeram do fruto proibido, eles caíram do seu caminho, do seu relacionamento com Deus e se tornaram mortos espirituais. E, consequentemente, a morte espiritual também deu início à morte física. Adão, ele era o nosso líder federal, ele era o nosso representante, ele era o representante de toda a raça humana. A sua queda em pecado significou que toda a sua posteridade, todos os seus filhos, teriam como herança o pecado, a natureza pecaminosa. O pecado singular de Adão penalizou toda a humanidade. Paulo explica como isso aconteceu lá em Romanos 5,12. Ele diz assim:
Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Nós estamos mortos sem Cristo. Pode-se comparar o pecado de Adão para a raça humana como alguém colocando um veneno num recipiente de água pura. Daquele momento em diante, toda a porção de água se tornou venenosa, de forma que é impossível obter até mesmo uma pequena porção de água pura do recipiente. Quando eu coloquei o veneno naquele recipiente, toda a água ficou contaminada. E foi isso que aconteceu. Pelo nosso representante, pelo cabeça da humanidade, pelo seu pecado, todos nós temos hoje uma natureza pecaminosa. Essa verdade fica evidente, irmãos, não é através da nossa compreensão como homens, mas é através da palavra de Deus. O rei Davi, quando foi confrontado pelo seu pecado de adultério, o que ele diz lá no Salmo 51, verso 5? Quem lembra? O que Davi diz quando confrontado com o seu pecado de adultério? Com iniquidade a minha mãe me concebeu. Eu nasci na iniquidade, e em pecado a minha mãe me concebeu. Davi compreendia com clareza essa doutrina de que o homem nasce morto. Estranho? O homem nasce morto, é isso mesmo. O homem nasce morto espiritualmente. Essa é a nossa condição, essa é a nossa natureza. Davi também fala no Salmo 58: desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Em outras palavras, irmãos, a nossa condição espiritual não decorre do que nós fizemos, ou do ambiente, ou da sociedade, ou da cultura. Não. A nossa condição de pecadores, ela acontece no nosso nascimento. Nós nascemos mortos em nossos pecados, em nossos delitos. É isso que a Bíblia fala a respeito de nossa condição sem Cristo. Mas a Bíblia não para aí. A Bíblia também fala, pode passar o posto. Tendo nascido com uma natureza pecaminosa, nós continuamente possuímos uma tendência a ter pensamentos maus, a falar palavras más e a ter atitudes más. Na realidade, na visão de Deus, é apenas isso que nós podemos fazer. Porque nós, tendo natureza pecaminosa, estando mortos em nossos pecados, nós somos escravos do pecado e cativos do poder de Satanás. Qualquer boa obra que nós fazemos é na realidade uma obra pecaminosa perante Deus, a menos que nós a façamos com a correta motivação de darmos glórias a Deus e não ao nosso próprio orgulho. Isaías diz o seguinte: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Essa é a visão de Isaías a respeito do homem. Jesus disse o seguinte aos judeus que se opunham a ele: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. E ele continuou, disse o seguinte: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Irmãos, aqueles que estão mortos na sua natureza pecaminosa e não têm a Cristo, são escravizados pelo pecado e estão controlados por Satanás. E essa é a condição de cada um de nós sem Cristo. Mas a Bíblia continua ainda falando sobre o homem sem Cristo. Ela diz o seguinte: que os homens sem Cristo são objetos da ira de Deus. Pode passar o próximo slide. O nosso pecado, irmãos, não é algo com que Deus pega leve. O nosso Deus é um Deus santo, que não pode simplesmente olhar sobre o pecado ou tê-lo em sua presença. O profeta Abacuque diz o seguinte: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Nosso Deus não admite o pecado, não compactua, não pode nem olhar o pecado.
Sendo um Deus de justiça, logo, o pecado deve ser punido. A ira de Deus sobre nós, ela acontece não simplesmente pelo pecado que eu cometi, mas pela minha natureza pecaminosa. Lembrem, nós nascemos mortos em nossos pecados. Por isso, a ira de Deus sobre nós é justa. A condenação eterna sobre nós, ela é justa. Desde o nosso nascimento, nós nascemos mortos e continuamos praticando mentiras, falando coisas que não devemos, fazendo mal. Até nas nossas boas obras há pecado, elas são maculadas pela nossa natureza pecaminosa. Como nós vimos, em toda a nossa vida nós somos aqueles que não têm a Cristo, são escravos do pecado. Desse modo, todos nós, sem Cristo, merecemos ir para o inferno. Merecemos condenação interna, juízo justo de Deus. É isso que a Bíblia fala sobre o homem. Nós estamos mortos, que nós somos escravos do pecado e que nós merecemos a ira de Deus. Em resumo, Paulo resume a nossa condição de uma forma bem sábia. Em Romanos 3, 10 e 11, Paulo diz o seguinte: não há justo, mas nenhum. O que ele fala lá? Nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há quem busque a Deus. É isso que ele fala. Essa citação, primeiramente, declara que não há ninguém justo aos olhos de Deus nesse mundo. Segundo, Paulo está falando que ninguém entende o que é bom. Não há quem entenda. E terceiro, Paulo fala que todos são incapazes de procurar a Deus. Isso significa que o homem é incapaz de fazer o bem, de entender o que é bom, ou até mesmo de desejar o que é bom. E agora nós chegamos num dilema. Deus é santo. Deus é justo. Deus é imutável. O homem está morto, escravo do pecado. Ele não pode mudar a sua própria natureza. Como resultado de um Deus santo, de um Deus justo, de um Deus que não muda, qual é a sua ação? Ira, condenação, juízo. Ou seja, um Deus santo não pode conviver com homens pecadores. Um Deus justo não pode não punir o pecado. Ou seja, qual é a nossa condição? Condenados diante de Deus. Justamente. Como nós resolvemos esse dilema? Nós não podemos mudar a nossa natureza por nós mesmos. Nós nascemos mortos. Um morto faz alguma coisa? Não. Como nós resolvemos esse dilema? Indulgências? Oração pelos mortos? Ser membro da primeira igreja batista? Ler a Bíblia todo dia, ainda que isso seja importante? Fazer boas obras? Ajudar os necessitados? Resolve esse dilema? O que resolve esse dilema, irmãos? Graça. 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 Somente a graça. Nada mais resolve esse dilema do homem senão a graça. É somente pela obra do Espírito Santo que um coração frio, um coração de pedra, pode ser transformado num coração de carne que responde ao chamado de Deus. É somente pelo próprio Deus que nós podemos ser salvos da ira eterna. O homem continuamente pensa que ele deve fazer algo para a sua salvação. Nós somos ensinados sobre isso, a nossa cultura inculca isso na nossa cabeça, que a nossa salvação depende do nosso esforço, depende da nossa dedicação, depende do que eu faço. Não. A nossa salvação é somente pela graça. Mesmo aqueles que reconhecem que a salvação é pela graça, ainda pensam que são eles que escolhem Deus e que são eles que contribuem com a fé para acreditar. É algo assim: Deus contribuiu com seu filho e eu contribuo com a fé. Então eu tenho a minha parcela ali. Eu preciso
A minha parte é dar a fé. Não, tudo vem de Deus. Algumas perguntas para nós refletirmos a respeito disso. É Deus sozinho o autor da salvação ou Ele também é o autor da fé? Pense. Deus contribui com um sacrifício substituinte de Cristo e o homem contribui com a sua fé? Pense. Ou a fé é também um dom de Deus? Pense. A salvação depende parte de Deus, ou seja, a entrega de Cristo na cruz, ou totalmente de Deus? A entrega de Cristo na cruz para morrer por nós, além de nos dar a nossa fé. O homem mantém um pouquinho da glória para si mesmo, ou seja, eu tenho a capacidade de acreditar, ou toda a glória vai para Deus? A nossa salvação não depende das nossas obras. A nossa salvação é somente pela graça. Concluindo, irmãos, no coração dessa doutrina que os reformadores lutaram, de que a nossa salvação ela é somente pela graça, está a necessidade de nós entendermos que somos falidos perante Deus. Qual era a nossa condição? Mortos, escravos, objetos da ira de Deus. Se mantivermos a ideia de que nós temos alguma capacidade espiritual, ainda que pequena, nós não vamos nos preocupar nunca com a nossa condição espiritual. Geralmente nós pensamos que temos uma vida longa para viver e que ainda há tempo para acreditar em Cristo mais tarde. Mas ao conhecermos a nossa real condição de estarmos mortos no pecado, entraremos em desespero e iremos procurar a Cristo. Nós vamos sentir uma urgência em nos arrependermos e acreditarmos nele como um único e suficiente Salvador. Pois nós não temos mérito em nós mesmos para oferecer a Deus e recebermos salvação. Tudo é graça. A salvação vem de Deus somente, através de Cristo somente, pela graça somente, através da fé somente, que nos é dada como um dom de Deus, para a glória de Deus somente. Amém? Muito bom. Irmãos, quem recebeu aí o material, peguem aí. Eu queria ler com os irmãos, para nós lermos juntos, o artigo da nossa confissão de fé, que fala sobre isso, do caminho da salvação. Também vai estar projetado aqui. Vamos lá? Cremos que a salvação de pecadores é totalmente de graça, através do ofício mediador do Filho de Deus, que pelo decreto do Pai, livremente tomou sobre si nossa natureza, mas sem pecado, honrou a lei divina pela sua obediência pessoal, e por sua morte trouxe expiação para nossos pecados, que tendo ressuscitado da morte, ele está agora entronizado no céu, e unindo em sua maravilhosa pessoa as mais ternas simpatias com divinas perfeições. Ele é de todos os modos qualificado para ser um Salvador adequado, compassivo e todo suficiente. Graças a Deus. Agora é a hora boa. Comentários, perguntas, dúvidas. É correto afirmar que, então, mortos no pecado, a ideia de termos o livre-arbítrio para escolher a fé ou a não? Agora não. É correto dizer que mortos no pecado nós não temos livre-arbítrio? Perfeito, excelente pergunta. Exatamente. O homem tinha o livre-arbítrio quando criado por Deus e em perfeito relacionamento com Ele. A partir da queda, o homem não possui em si a possibilidade de não pecar. Há muito material teológico que fala sobre isso, mas em resumo nós não podemos não pecar. Essa é a nossa condição depois da queda. A nossa natureza ela é pecaminosa. Como o salmista disse, Davi, a minha mãe me concebeu iniquidade.
Eu nasci em pecado. Essa é a nossa condição. De fato, sem a graça, nós não conseguimos obter a salvação. É graça sobre graça em nossas vidas. Que bom, obrigado pela pergunta. Antoninho? O homem consegue se arrepender do pecado dele se já está Perdão, irmão. O senhor fez uma pergunta ou um comentário? Como o homem consegue se arrepender? Isso. Graça de Deus. Nós vemos, Paulo fala em Efésios, no capítulo 1 ali, ele vai discorrendo sobre esse trabalho, a gente chama isso de o plano de salvação, né? Ele vai, Ordo Salutis, né? Como a salvação vai acontecendo. E há outras doutrinas atreladas a essa doutrina da salvação, mas que estão relacionadas, por exemplo, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Deus predestinou aqueles que haveriam de crer e pela sua soberana providência e sabedoria e através da sua obra e do Espírito Santo, Ele chama os seus por meio desse chamado interno do Espírito Santo, que nós conhecemos como um chamado eficaz para a salvação. Ele muda, né, o nosso coração, um coração de pedra para um coração de carne. Ele nos dá nova vida, né, por meio de Jesus Cristo, mas tudo é obra do próprio Deus. Não há no homem condição alguma de, por sua bondade ou pelo seu mérito, de obter a salvação. Então, o arrependimento, a fé, tudo vem de Deus. Paulo é bem claro nisso quando ele expõe sobre essas doutrinas. Ele fala: a fé é um dom de Deus, é um presente de Deus para nós. Então, não há no homem qualquer condição de, por si próprio, conseguir o arrependimento ou a salvação. Tudo é obra de Deus. É isso que essa doutrina defende. Então, todo homem é conduzido a... Todo aquele que crê foi conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Exatamente. Não há como o homem, na sua condição. Por isso que a compreensão da condição do homem é importante. Ela é a base para toda essa interpretação. Porque se nós interpretarmos o seguinte: eu nasço bom e eu fico ruim quando eu peco, tudo que nós falamos cai por terra. Se nós interpretarmos que o homem nasce bom e ele fica ruim, ele peca ou ele vira um pecador, quando ele comete o seu primeiro pecado, essa doutrina ela cai por terra. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia fala que a nossa natureza é pecaminosa. Nós nascemos, um bebezinho, meu filho, quando nasceu, com 0 horas de vida, quando estava no ventre da mãe dele, era pecador. Ele não sabia falar uma palavra, ele não sabia andar, não sabia dizer nada, mas ele é um pecador, que depende da graça de Deus para a sua salvação. Essa interpretação, esse entendimento é vital para a compreensão dessa doutrina. O homem, pela sua natureza, está morto nos seus pecados. Isso não é a obra salvadora de Deus em nosso favor. Nós estamos condenados, nós somos objetos da ira de Deus. E Deus não é injusto por isso. Romanos fala lá, é uma das primeiras perguntas. Nós falamos também sobre somente as Escrituras. Deus se revela a todos por meio das coisas criadas, e Ele revela por meio da sua palavra toda a sua obra. Então não há condição dos homens argumentarem injustiça da parte de Deus. Não. Deus é santo, Deus é imutável, Deus é puro. Portanto, a ira soberana dele e justa sobre nós não é injustiça, é justiça da parte de Deus. O que, irmão? Fernando? O próprio Jesus falou, né? Quando se perguntaram quem poderia ser salvo no Evangelho, aí Jesus disse que é impossível o homem se salvar, mas para Deus é possível. Exatamente, muito bom, Fernando, exatamente. É a obra de Deus em nossas vidas. Tem Nicodemos, né, quando ele é perguntado, quando ele está conversando com Jesus, o que Jesus fala para ele? Como? Como que eu vou nascer de novo? Sou um homem aqui, como que eu vou nascer de novo? Por que Jesus fala nascer de novo? Porque ele estava morto. Morto fisicamente? Não, espiritualmente. Essa é a nossa condição. Nós nascemos mortos. Por isso que Jesus fala para Nicodemos: é necessário que o homem nasça de novo, como o Fernando falou. No homem não há poder algum, não há graça alguma, obra alguma
que lhe conceda a salvação, é o poder de Deus em sua vida. Lucas, Perdão, Lucas. mesmo depois que o povo de Deus foi escolhido desde o começo, né? E assim, ele escolheu, somos salvos, mas mesmo assim, os nossos pecados, quando a gente pede pecado, Deus vê a morte de Cristo e aí ele nos perdoa. Isso. E não por causa da gente, né? Exato. Porque somos salvos. Exatamente, Lu. Perfeito. Exatamente. Essa é a compreensão. Uma compreensão importante a respeito disso é a doutrina da justificação. Por quê? Estando mortos em pecados, sendo escravos do pecado, a nossa condição era de objetos da ira justa e santa de Deus. Essa era a nossa condição. Condenação eterna. Deus, por seu amor, mandou o seu Filho para que salvasse os pecadores. E quando... Só que a ira de Deus contra o pecado, ela não foi... Ele não esqueceu do pecado. Ele precisou direcionar essa ira contra o pecado, contra o nosso pecado, sobre alguém. Quem foi ele? Jesus. Então Jesus recebeu sobre si a ira que estava destinada a nós. Todo o juízo, toda a justiça, toda a condenação que deveria recair sobre nós foi direcionada ao Filho. Na cruz, nas suas dores. E quando nós, pela obra de Deus, cremos nisso, essa substituição em Cristo como nosso mediador, nosso Salvador, Deus pega as vestes limpas do Cordeiro, do seu Filho, e coloca sobre nós. E de uma vez por todas nós somos considerados justos. A nossa justificação não acontece gradualmente, ela acontece instantaneamente, no momento que cremos. A nossa justificação, o perdão dos nossos pecados, não acontece de pouquinho em pouquinho, não. No momento em que cremos, nós somos justificados. A partir daquele momento, Deus olha para nós com as vestes de Cristo e nos considera justos. Não pela nossa própria justiça, mas pela justiça que há em Cristo Jesus. E desse ponto em diante, há a necessidade do homem se arrepender, mas não se arrepender para ser salvo, porque ele já é considerado salvo e justo pela obra de Cristo. O arrependimento, a confissão, fazem parte da santificação do homem diante de Deus. Mas não são condições para a sua salvação, no sentido de que isso salva. Não, a nossa salvação é pela fé em Cristo Jesus, que é a obra do próprio Deus. Muito bom, Lu. Ficou claro? Nessa santificação, não a gente tenha prazer no pecado. Exato. Nova criatura agora, eu não tenho mais esse prazer no pecado. Mas eu tenho o risco sim de pecar. E nesse pecar, eu tenho que chegar e confessar. Exato. Porque a nossa natureza, ela não foi tirada. Exato. Ela é subjugada. Perfeito. Exatamente. Muito bem, isso mesmo. Obrigado, pastor. Só aquela questão que você colocou sobre o fato da urgência, né? Que muitas vezes, muitas pessoas têm ouvido o Evangelho, e até mesmo pessoas que se diz cristãs evangélicas, e se retardar dentro desses valores espirituais aplicativos em nossas vidas, que reduz as condições espirituais já nos dadas na pessoa do Espírito Santo, isso lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, desse fruto do Espírito que nos torna cada dia mais dentro dessa evidência, como diz, parecendo com Cristo, né? Então é importante no momento de aula que estamos tendo, dentro desses valores que têm se perdido dentro deste campo de evangelicalismo barato que temos visto nos dias de hoje. Amém, pastor, exatamente. É uma questão de vida ou morte, na urgência. Nossa fé, tão somente em Cristo Jesus. Mais alguém? Tinha alguns que levantaram a mão, eu fui me perdendo aqui. Não sei se ficou faltando alguém que queria fazer algum comentário. Mais alguma pergunta? Não, então vamos praticar nossas questões, como na aula passada, vamos fazer uma em conjunto, para vocês exercitarem e ficarem animados para fazer em casa também. Vamos lá, peguem um material de apoio. Vamos lá, pergunta de número 1. Em Romanos 5,12,
como a Bíblia descreve os efeitos do pecado de Adão e Eva em toda a humanidade. E aí? Quais foram os efeitos do pecado de Adão e Eva em toda a humanidade? Quem me ajuda? Morte. Quem pode ler lá pra gente? Vamos conferir. Lembra, nossa regra é conferir as escrituras, sempre. Vai lá, Lu, lê pra gente. 5:12. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Exatamente. Então a resposta aí é a morte. Esses foram os efeitos do pecado. Morte física, morte espiritual. Nós somos hoje homens e mulheres com natureza pecaminosa e afastados de Deus sem Cristo. Amém? Então fica aí o dever de casa de fazer as questões 2, 3, 4, 5 e 6, para que na próxima semana, no início da aula, a gente faça a recapitulação, passe as questões ali e possa conferir junto, né, tirar dúvidas e conversar sobre elas. Tá bom? Bem, vamos ao café e logo retornamos para o